Oi, eu sou a Monique. O nosso grupo é composto pela Ana Paula, a Maria Fernanda, a Stephanie e a Johanna. E nós somos da turma 202 e vamos falar sobre alguns sistemas do corpo humano. Bom, a vida é totalmente organizada e para facilitar esse estudo, a biologia a dividiu em diferentes níveis de organização. Esses níveis eles vão desde as estruturas mais simples, como as moléculas, até as mais complexas, como os ecossistemas. Cada nível representa um grau maior de complexidade e ajudam também a entender como os seres vivos funcionam e interagem entre si e com o ambiente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é responsável por controlar e coordenar todas as funções do nosso corpo, desde ações voluntárias, como falar, caminhar, mexer os braços, até ações involuntárias que são vitais, como a respiração, o batimento cardíaco. Basicamente, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes: o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. Eu vou começar explicando um pouco sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é dividido em três partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o maior e a maior parte é a mais conhecida e é responsável por atividades como a memória, a razão, pensamento, inteligência e também coordenação de músculos esqueléticos. Ele atua também na recepção e integração de estímulos que a gente recebe pelos nossos sentidos, como audição, visão, e o cerebelo, ele é responsável por movimentos mais precisos do nosso corpo, atuando fundamentalmente no nosso equilíbrio e no controle da força muscular. E o tronco encefálico, ele faz a ligação entre o encéfalo e a medula espinhal, transmitindo impulsos nervosos, e ele atua em funções vitais do nosso corpo, como a respiração. Já a medula espinhal, ela passa por dentro do canal vertebral e se ramifica em nervos espinhais. Na estrutura, né, na medula espinhal, a gente encontra o chamado H medular, onde nos córneos anteriores partem neurônios motores até as periferias do corpo e nos córneos posteriores chegam neurônios sensitivos. O sistema nervoso central ele é protegido por três camadas chamadas meninges. A primeira é a pia mater, que é a mais fina e ela é bem colada no sistema nervoso central. A aracnoide mater, que é onde passa o líquido cérebro-espinhal, ou o líquor, que ele tem a função de nutrir e limpar resíduos, também proteger o sistema nervoso central. E a última camada, que é a dura mater, que como o nome já sugere, né, é a mais dura. Ela é a mais fibrosa e mais resistente, servindo como uma camada externa de proteção para o sistema nervoso central. Além disso, né, a gente também tem a proteção óssea, que é o crânio, que protege o encéfalo, e as vértebras, que protegem a medula espinhal. Agora, falando sobre o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Ele pode ser dividido em duas partes: o sistema nervoso somático, que é de ações voluntárias, como músculos esqueléticos, e o sistema nervoso autônomo, que é responsável por ações involuntárias vitais, como, por exemplo, o funcionamento do coração e pulmão. Dentro do autônomo, nós temos ainda duas subdivisões: o simpático, que age em situações de estresse ou perigo, fazendo que nós tenhamos reações como aceleração dos batimentos cardíacos e dilatação da pupila, e o parasimpático, que é para situações de calma, fazendo com que os nossos batimentos cardíacos diminuam e estimulando também a digestão. Os nervos têm a função de conduzir estímulos nervosos, e eles podem ser espinhais, que saem da medula espinhal, ou cranianos, que saem do encéfalo. Mas é importante ressaltar que mesmo eles estando dentro do crânio, eles fazem parte do sistema nervoso periférico, porque os nervos eles fazem parte do sistema nervoso periférico e não do sistema nervoso central. Eles também podem ser classificados como sensitivos ou aferentes, que levam informações da periferia do corpo até o sistema nervoso central, motores ou eferentes, que levam informações do sistema nervoso central até a periferia, como o movimento dos músculos, ou eles podem ser mistos,
realizando ambas as funções. Além dos nervos, nós temos os gânglios, que são agrupamentos celulares de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. Eles podem ser sensoriais, que transmitem informações do corpo para o sistema nervoso central, ou autonômicos, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, realizando funções, regulando as nossas funções involuntárias do organismo. Bom, com isso a gente pode perceber que o sistema nervoso ele é essencial para a vida humana. Sem ele a gente não conseguiria nos mover, não conseguiríamos nos comunicar, não conseguiríamos evoluir e não teríamos a capacidade de realizar funções vitais, como por exemplo a respiração. Então, a gente pode dizer que o sistema nervoso ele é basicamente a central de comando do nosso corpo. O sistema cardiovascular também pode ser chamado como sistema circulatório. Ele é a parte responsável pela circulação do nosso sangue para outras partes do nosso corpo. A pequena circulação, podendo ser chamada de circulação pulmonar, ela consiste no transporte de sangue do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos liberam o gás carbônico e desenvolve o gás oxigênio. Assim, o sangue arterial oxigenado é levado dos pulmões para o coração através das veias pulmonares. Já a grande circulação, depois da pequena, o coração bombeia o sangue dos átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. Quando o sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares fazem trocas gasosas, absorvem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. O nosso sistema cardiovascular ele tem alguns componentes, como o sangue, que é um tecido líquido que é responsável por levar oxigênio e nutrientes para as outras partes do nosso corpo. O coração, que é um músculo localizado na caixa torácica entre os pulmões. Ele funciona como uma bomba dupla, onde o seu lado esquerdo bombeia sangue para as demais partes do nosso corpo e o seu lado direito bombeia sangue para os nossos pulmões. O coração também tem algumas estruturas dentro dele, como por exemplo o periocárdio, que é uma membrana que reveste o exterior do coração. O endocárdio é uma membrana que reveste o interior do coração. E o miocárdio é um músculo que está presente entre o periocárdio e o endocárdio, responsável pelas contrações cardíacas. Já os átrios são as cavidades superiores por onde o sangue entra no nosso coração. E os ventrículos são as cavidades inferiores por onde o sangue sai do nosso coração. Nós temos também as válvulas, dois tipos. As válvulas triscúpites, que são as responsáveis por impedir o refluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. E o mitral, que é responsável por inibir o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Nós temos também os vasos sanguíneos, que são pequenos tubos onde o sangue é transportado. As artérias são as responsáveis por levar o sangue do coração para os demais órgãos do nosso corpo. Já as veias são responsáveis por levar este sangue dos nossos organismos para o nosso coração, principalmente rico em gás carbônico, um sangue venoso. E aí nós temos também os capilares, que são ramificações, ou seja, junções de artérias e veias. Dentro do sistema
cardiovascular, nós temos também o sistema linfático, muito responsável pela drenagem de líquidos, defesa do organismo, absorção de gorduras, e ele também tem alguns componentes, como a linfa. A linfa é um líquido branco, onde está no nosso corpo e leva glóbulos brancos e resíduos. E essa linfa ela é transportada no nosso corpo pelos vasos linfáticos. Nós também temos no sistema linfático os linfônodos. Estes também podem ser chamados de glândulos linfáticos. São parecidos com feijõezinhos e são muito importantes, pois eles são os que combatem micro-organismos. Outra parte do sistema linfático que também é responsável por combater organismos são as tonsilas palatinas. Estas são mais conhecidas como as amígdalas. Elas são muito responsáveis por combater micro-organismos que vêm principalmente pela nossa boca. E por fim, nós temos também o baço, que é uma estrutura que filtra o sangue e destrói células antigas e reconstrói células novas. O sistema imunológico é o conjunto de células, órgãos e mecanismos de defesa que são responsáveis pela proteção do nosso organismo contra agentes patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Ele é dividido em imunidade natural, que é composto pela pele, que serve como uma barreira contra agentes patogênicos, que são organismos capazes de causar doença no hospedeiro, os cílios, que impedem a entrada de pequenas partículas e insetos, protegendo o olho, a lágrima, que limpa e lubrifica o olho, ajudando na proteção do globo ocular de infecções, o muco, que impede a entrada de micro-organismos no sistema respiratório, as plaquetas, que atuam na coagulação do sangue, produzindo uma rede de fios para impedir a entrada das hemácias de reterem o sangue em casos de ferimentos, a saliva, que lubrifica a boca e protege de vírus invadirem os órgãos do sistema respiratório e digestivo, o suco gástrico, que é produzido pelo estômago e atua na digestão dos alimentos, e devido à sua acidez, ele impede a proliferação de micro-organismos. E por último, desse grupo, o suor, que possui ácidos graxos que impedem a entrada de fungos na pele. Há também a imunidade adaptativa, que é dividida em dois grupos: a imunidade humoral, que depende do reconhecimento de antígenos, que são moléculas desconhecidas no nosso organismo por meio dos linfócitos B, e a imunidade celular, que é o mecanismo de defesa mediado por células através dos linfócitos T. Falando sobre células, há três principais grupos de células no sistema imunológico, sendo o principal deles os leucócitos, que tem função de produzir anticorpos que protegem o nosso organismo contra os patógenos. E os leucócitos são divididos em pequenos grupos, sendo eles os neutrófilos, que envolvem as células doentes e as destroem, os eosinófilos, que agem contra parasitas, os basófilos, que são relacionados com alergias, os fagócitos, que realizam fagocitose de patógenos, que basicamente é um processo onde algumas células englobam outras partículas e as digerem em seu interior, e os monócitos, que penetram os tecidos para os defender dos patógenos. Há também os linfócitos, que são um tipo de leucócito, porém eles são responsáveis pelo reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos como bactérias. E eles também são divididos em linfócitos B, que reconhecem células estranhas e produzem anticorpos que englobam essas células e as destroem, e os linfócitos T, que reconhecem e destroem células anormais do corpo. E o último grupo é os macrófagos, que são células derivadas dos monócitos, e sua função é de fagocitar partículas e micro-organismos, e são eles que iniciam a resposta imunitária. E por último, há os órgãos do sistema imunológico, que são divididos em dois grupos. Há os órgãos imunitários primários, que são onde ocorre a produção dos linfócitos, e são divididos em dois órgãos: a medula óssea, que é um tecido mole que preenche o interior dos ossos e é o local de produção dos elementos figurados do sangue, como as plaquetas e as hemácias, e o timo, que é uma glândula localizada na cavidade torácica, que promove o desenvolvimento dos linfócitos T.
E também há o segundo grupo, que é os órgãos imunitários secundários, e é onde se inicia a resposta imune. Nele, há os linfonodos, que são pequenas estruturas que são formadas pelo tecido linfóide que se encontram no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhados pelo corpo, e são eles que realizam a filtragem da linfa. Há também o baço, que filtra o sangue, expondo partículas estranhas aos macrófagos e linfócitos, que os destroem por meio da fagocitose. As tonsilas, que são constituídas pelo tecido linfóide, sendo ricas de glóbulos brancos. O apêndice, que é um pequeno órgão linfático com grande concentração de glóbulos brancos também. E as placas de Peyer, que têm um acúmulo de tecidos linfóides que estão associados ao intestino. Assim, se conclui que o sistema imunológico é fundamental para a sobrevivência e a proteção do corpo. Ele funciona como um exército organizado, com barreiras físicas, células especializadas e órgãos que trabalham juntos para manter o nosso organismo saudável. O corpo humano também apresenta o sistema reprodutor, sendo que ele é dividido em dois tipos, o masculino e o feminino. Nos homens, o sistema ele tem como função produção de espermatozoides e hormônios sexuais, além de ajudar na ejaculação durante o ato sexual. O sistema reprodutor masculino é composto por órgãos internos e externos, sendo que eles são divididos em 4 categorias. As gônadas, que no caso dos homens são os testículos responsáveis pela produção dos espermatozoides. Tem também as vias espermáticas, que são os órgãos que dão condução aos espermatozoides, os gametas masculinos. A gente também tem as glândulas acessórias, que são os órgãos que vão produzir o sêmen, que vai ser a parte de proteção dos espermatozoides. E por último, a gente tem os órgãos externos, que no caso dos homens são o pênis e o escroto. São aqueles órgãos que ficam no lado de fora do corpo. Para a gente conseguir entender melhor, vamos ver um pouquinho mais das categorias e quais que são os órgãos presentes nela, assim como as suas respectivas funções. O primeiro órgão que se apresenta no sistema reprodutor masculino são os testículos, que no caso são as gônadas masculinas. Os testículos têm como funções principais a produção de espermatozoides, que carregam material genético, e também testosterona, que é encarregado de funções fisiológicas masculinas. Além disso, os espermatozoides tomam forma nos testículos, então eles ganham cabeça, flagelo e o colo. Partindo dos testículos, a gente vai para as vias espermáticas, que são compostas por 4 tipos de canais. Logo após os testículos, vêm os epidídimos, que dão mobilidade, nutrição e manutenção aos espermatozoides. Depois, a gente tem os ductos deferentes, que são canais responsáveis por levar os gametas até a uretra, onde eles vão ser expelidos. Os ductos, eles também são ligados às vesículas seminais, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Ainda nas vias espermáticas, a gente tem os ductos ejaculatórios, que se iniciam na ligação entre os ductos diferentes e as vesículas seminais, e ele termina na ligação com a uretra. Como último canal das vias espermáticas, a gente tem a uretra, que é onde tanto a urina quanto o sêmen serão expelidos. Em seguida, a gente tem as glândulas acessórias, uma categoria que é composta por 3 tipos: as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. As vesículas seminais são responsáveis pela produção de proteínas, frutose e outras substâncias que são responsáveis pela nutrição e energia dos espermatozoides, além de garantir uma manutenção de um meio adequado para eles se desenvolverem. A próstata produz secreções alcalinas, que estão presentes no sêmen, que auxiliam na proteção da uretra contra infecções. Já as glândulas bulbo-uretrais produzem uma secreção espessa e viscosa, que neutraliza vestígios de urina e também fornece lubrificação ao pênis. Por último, a gente tem os órgãos genitais externos masculinos, que no caso são o pênis e o escroto. O pênis, além de atuar como órgão copulador, permitindo a relação sexual e a deposição dos espermatozoides, também abriga grande parte da uretra, que é recoberta por um tecido esponjoso. Além disso, o pênis também é composto por um tecido poroso, que é chamado de corpo cavernoso, que quando é preenchido com sangue, ocasiona a ereção. Seguindo mais para a ponta do pênis, a gente encontra o prepúcio,
que é uma pele retrátil que protege a glande, uma porção bem sensível do órgão. Como último órgão do sistema reprodutor masculino, a gente tem o escroto, que tem formato arredondado e se localiza abaixo do pênis, e é ele que dá proteção e abrigo aos testículos. Agora que a gente já viu sobre o sistema reprodutor masculino, vamos partir para o feminino. Assim como nos homens, o sistema reprodutor feminino é um conjunto de órgãos internos e externos que desempenham funções como reprodução e produção de hormônios sexuais. Além disso, a gente também tem a produção e armazenamento dos gametas femininos, que no caso são os óvulos, e também a manutenção do zigoto, dando nutrição e abrigo ao embrião. Então vem comigo primeiro analisar os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Os primeiros órgãos internos do sistema são os ovários, que representam as gônadas femininas e também são responsáveis pela liberação do óvulo. Além disso, os ovários também produzem hormônios que contribuem para a fertilidade, menstruação e amadurecimento sexual. Seguindo, a gente tem as tubas uterinas, que conectam os ovários até a parte superior do útero. Devido à sua musculatura lisa, durante o período de ovulação, as tubas são responsáveis pela condução do óvulo até o útero. Após as tubas uterinas, a gente tem o útero, que é composto por 3 camadas: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio, camada interna do útero, é onde ocorre a implantação do óvulo fertilizado, e sua descamação mensal resulta na menstruação na ausência de uma gravidez. O miométrio, camada muscular intermediária, é responsável pelas contrações uterinas durante o parto e contribui para a expulsão do feto. O perimétrio, que é a camada externa do útero, envolve e protege o útero. Além de exercer função gestacional, ajuda na regularização hormonal. Como último órgão interno feminino, a gente tem a vagina, que é um canal que serve de passagem para o pênis durante a penetração, além de ser um canal de parto durante o parto normal. Agora que a gente já viu os órgãos internos, vamos ver os externos, que no caso são o clitóris, os pequenos lábios, os grandes lábios e o vestíbulo. O clitóris, por ser uma região sensível à estimulação, assim como o pênis, tem um papel importante no prazer sexual. Os pequenos lábios formam 2 dobras que delimitam a região onde se encontram as aberturas da vagina e da uretra. Enquanto isso, os grandes lábios são dobras externas com pelos e gorduras que protegem as estruturas internas da vulva. Por último, a gente tem o vestíbulo, que é a região entre os pequenos lábios onde se localizam as aberturas da uretra e da vagina, além das glândulas que são responsáveis pela lubrificação da vagina. Bom, depois desse longo vídeo, podemos perceber que o corpo humano é uma estrutura altamente organizada e que depende muito da interação entre todos os sistemas para ele funcionar bem. Cada sistema tem suas funções específicas, mas todos eles trabalham em conjunto, mostrando, querendo ou não, a harmonia perfeita que existe dentro de nós. Então foi esse nosso trabalho. Tchau!